Fala, meus nobres alunos, aqui é Gustavo Pinheiro, professor de Química do Colégio Lourdinas João Pessoa, da Rede Lourdinas, para todo o Brasil, né, meus nobres? Para dar dicas importantíssimas aqui, tá? É isso, a Lourdinas sempre se preocupando também com questão de conteúdo, né? Preparar os alunos para o Enem, né? Além de se preocupar com seus valores, evidentemente, a formação do cidadão, do aluno, do caráter, que é extremamente importante, também temos a preocupação de preparar os nossos alunos para o Enem, né? Fechar esse ciclo é importante. E hoje estamos aqui para dar dicas, tá? Eu, professor Gustavo Pinheiro, de Química, estou aqui dando dicas que eu acredito, que eu vejo estatisticamente, que são apontadas para a prova do Enem. Não é uma dica não, tá, gente? É uma aula mesmo, tá? É uma aula, é conteúdo, porque a gente tem conteúdo. Não é uma dica de 3 minutos, é conteúdo. Ó, o aluno está com dúvida. Vou lá no YouTube, pesquisei, vi a aula do professor Gustavo Pinheiro explicando o que é esse assunto, como é que pode cair. Esta é a nossa preocupação, tá? E eu escolhi nada mais, nada menos de química orgânica, né, garotinho? Mas eu escolhi, meu filhinho, propriedades orgânicas. Joga na tela, meu diretor. Propriedades orgânicas. Extremamente importante, tá? Dentro do assunto de propriedades orgânicas, gente, eu acho que tem vários tópicos, tá? Mas é claro, evidentemente, que dentro dos tópicos que nós temos de propriedades orgânicas, que fique bem claro, eu tenho polaridade, eu tenho força intermolecular, ponto de fusão e ebulição, solubilidade, acidez e basicidade. São muitas dicas que nós temos. É claro que eu vou destacar algumas dicas, não vão ser todas, tá? Eu vou destacar algumas dicas. Vou falar da polaridade. Polaridade que a gente já vê lá de trás da tua química inorgânica, tá? Quando se fala de polaridade inorgânica, nós temos que destacar aqui uma coisa que é extremamente importante. Saber se uma molécula é polar ou apolar, isso vai desencadear solubilidade, isto vai desencadear forças intermoleculares, isso vai trazer muita densidade de conteúdo. E nós estamos aqui para mostrar isso, tá? Mas na orgânica tem uma coisa que é bem legal. Identificar o que é uma molécula polar e apolar é muito fácil, tá? Você não vai ter que usar o momento dipolar, que é de fácil a teoria, tá? O momento dipolar, que é a soma vetorial. Quando é nula, a molécula é apolar. Quando é não nula, a molécula é polar. Então, é bem tranquilo. Na orgânica, basta lembrar de algumas funções. Joga na tela, meu diretor, que eu vou mostrar isso para os nossos alunos, tá? O que é que nós temos aqui? Aqui é a soma vetorial, como eu já expliquei, mas eu quero que você veja esse quadro. Meu diretor, print, manda esse aluno printar. Print, garotinho. Print, porque é assim, cara, ó. Somente os hidrocarbonetos são apolares. O resto tende a ser polar, gente. Eu acho que é a melhor dica que eu tenho para dar para vocês. Se vocês anotarem isso aí, hidrocarbonetos apolar e o resto polar, isso vai lhe ajudar muito para prever características dos compostos orgânicos. Anotou, printou, joga na tela, meu garotinho, para os alunos ficarem atentos aí, tá? Se eu tenho que os hidrocarbonetos são apolar, o resto é polar. Então, olha o tanto de função que tu tem polar, tá bom? Solubilidade é aquela história, o semelhante dissolve o seu semelhante. Mas aí tem uma coisa legal para eu explicar para vocês. Existe tanto na orgânica, na inorgânica também, mas principalmente na orgânica, moléculas que têm as duas características, polar e apolar, o que a gente chama de substâncias anfifílicas ou anfipáticas, tá? Substâncias anfifílicas ou anfipáticas são substâncias que têm parte polar e parte apolar. Olhe a estrutura que eu tenho aí de um álcool, por exemplo. Olha só, diretor, joga na tela aí para nossos alunos, tá? Ó, o álcool, ele tem essa parte apolar, que é formada de carbono e hidrogênio, e tem essa parte polar, que é a parte da hidroxila. Isso que é uma estrutura anfifílica, tá? Por isso que o etanol, o álcool tão conhecido, ele é solúvel, por exemplo, na gasolina. Gasolina é um hidrocarboneto, logo é apolar. Então, como ele é solúvel na gasolina, essa parte
parte do álcool que é apolar se assemelha à gasolina, tá? Mas o álcool também é solúvel em água, porque a água é polar. Então veja como essa história de ser anfifílico é extremamente importante, tá? Joga na tela, meu diretor, porque essa característica de ser anfifílica, anfipática, vai levar a uma coisa bem interessante, tá? Olha só, essa parte hidrofóbica é a parte que não tem afinidade com a água, ou seja, a parte apolar. E a parte hidrofílica é que tem afinidade com a água, que é com a parte polar. Hidrofóbica com a polar, hidrofílica com polar. Isso é tão importante que a gente vai levar aqui a estrutura do sal orgânico, tá? O sal orgânico, o sabão, ele tem a parte hidrofóbica, que é a afinidade com a parte apolar, e a parte hidrofílica, que é a afinidade com a parte polar. O sistema de cauda e cabeça, né? Bem conhecido na orgânica. Veja que a cabeça voltada para a água, porque a água é polar, e veja que a cauda voltada para o óleo, já que a cauda é apolar e o óleo é apolar. O semelhante sempre tendo a atração com o teu semelhante. Mas eu quero destacar aqui uma coisa que é bem importante, que a gente tem visto muito nas provas de química, a questão da tensão superficial ou dos famosos tensoativos, tá bom? A tensão superficial é uma força que a água ela exerce na superfície do líquido, tá? Imagine que quando a gente vai chegando na profundidade da água, as forças elas vão se anulando, algo que não acontece na superfície, criando essa força que às vezes consegue segurar matérias de alta densidade. Quem nunca viu um mosquitozinho, um clipper, por exemplo, está planando na água. Pois bem, aquilo é possível mesmo que o mosquito tenha uma densidade maior do que a água, mesmo que o clipe tenha uma densidade maior do que a água, ela consegue ficar ali por algum tempo devido à tensão superficial. Essa força que a água exerce na superfície devido a algumas forças que a água tem não ser praticamente nulas, diferentemente onde eu não tenho na profundidade. Joga na tela, diretor, para o aluno entender. Na profundidade, todas essas forças, elas seriam nulas, tá? Uma força anulando a outra. Mas na superfície, a gente não tem todas as forças nulas, o que garante que uma formiga, ela consiga planar na sua superfície. É claro que irá existir substâncias que irão quebrar esta tensão superficial, que são as substâncias tensoativas. E aí, professor, o que é uma substância tensoativa? Que quebra a tensão superficial, é lógico. Mas para uma substância ser tensoativa, ela tem que ter uma característica lá de trás, ela tem que ser anfifílica. Anfifílica, ela tem que ter uma parte polar e uma parte apolar, igual ao sabão, mas também igual ao detergente. Se liga, meu diretor, joga na tela, porque eu vou falar um pouco de detergente. Detergente são substâncias que são anfifílicas, tá? São substâncias que são tensoativas e emulsificantes. O detergente é uma revolução industrial, porque o sabão é algo milenar, vem de muito tempo, tá? Mas o detergente é mais eficiente. O detergente tem uma coisa ruim, porque ele vem do petróleo, mas ele tem a função do sabão. Ele é anfifílico, tem parte polar se misturando com a água, parte apolar se misturando com o óleo. Ele é um tensoativo que quebra a tensão superficial e ele é um emulsificante. O que é um emulsificante? Que une substâncias com características diferentes, tá? Por ele ter uma parte polar e por ele ter uma parte apolar, ele consegue misturar, né? Fazer essa liga, isso que seria um emulsificante, tá bom? Mas tem uma coisa que eu queria destacar aqui, que foi uma questão do Enem, que foi bem interessante.
O detergente, por ter todas essas características e vir do petróleo, eu tenho dois tipos de detergente, tá? O detergente catiônico e o detergente aniônico. Joga na tela, meu diretor, para nós colocarmos essa parte. O detergente que nós temos, o catiônico e o aniônico, é bem fácil. Ó, o sódio é positivo, logo o SO3 é o negativo. Como o SO3 está ligado, o negativo, ao R, que é carbono e hidrogênio, isso é um detergente aniônico. Como eu sei que o cloro é negativo, o NH3 é positivo. Então, como o NH3 está ligado ao carbono e o hidrogênio, esse é um detergente catiônico. A maioria, antigamente, os detergentes, eles eram de cadeias ramificadas, os que não são biodegradáveis. Hoje, né, é recomendado que os detergentes sejam biodegradáveis, e os biodegradáveis são de cadeia normal. O interessante é que os não biodegradáveis, que são de cadeias ramificadas, eles demoram a se decompor, é porque as bactérias que agem na decomposição do detergente não conseguem identificar as ramificações, né? Interessante. Enquanto na cadeia normal, né, você vai ver que é mais fácil para eles observarem isso e decompor o material. Então veja, detergente, sabão são substâncias anfifílicas. Tem a parte hidrofóbica, que é a parte apolar, que geralmente é carbono e hidrogênio, e tem a parte hidrofílica, que é a parte polar, né? Que é diferente de carbono e hidrogênio. Além, claro, de carbono e hidrogênio, tem outros elementos. Lembre-se que o sabão, ele é bem antigo, milenar. O detergente é algo recente. O detergente, ele tem como característica ser anfifílico, ele é um tensoativo que quebra a tensão superficial, ele é um emulsificante, sendo que nós temos o detergente catiônico, como eu mostrei na figura, e temos o detergente aniônico, os biodegradáveis de cadeia normal e os não biodegradáveis de cadeia ramificada. E vamos finalizar com questão. Joga na tela, meu diretor, para a gente finalizar com a grande questão do Enem, tá? Ó, tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico. Cara, eu sempre peço para destacar, destaque tudo isso, tá? Isto é, possui duas regiões, uma hidrofóbica e uma outra hidrofílica. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergente, em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles, resistência à degradação biológica. Olha só, ele está falando de detergente não biodegradável, né? Por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia, na porção hidrofóbica desse tensoativo, que ele afirma que é aniônico. As ramificações na cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, de cadeias alquílicas, né, lineares. Então ele fala o seguinte, né, gente? Ele quer saber qual forma estrutural do tensoativo persistente no meio ambiente, que ou seja, o tensoativo, né, não biodegradável. Ele tem que ser aniônico e tem que ter na cadeia hidrofóbica carbono terciário. Gente, primeiramente, eu vou ter que procurar o tensoativo aniônico, tá? Vamos lá, olha o aniônico, vem para a tela, meu diretor, joga aí. Primeiro, ele tem que ter íon, então já descarta a letra A. Já descarta a letra A, não tem íon. Vamos lá, aniônico. Se aqui é positivo, aqui é negativo. E tá vendo que a parte negativa é que tá ligado à estrutura orgânica? Então, esse daqui é um tensoativo aniônico, tá certo? Olha o outro embaixo. Carga positiva, carga negativa. É a carga negativa que está ligada à estrutura. Então, esse é o tensoativo aniônico. Show de bola. Olha a letra D. A letra D, esse é negativo, este é positivo, que está ligado aqui. Ele não é aniônico, ele é catiônico.
né? E outra vez, a parte positiva é que está ligada à estrutura, é catiônico. Ele não quer o catiônico, ele tem o aniônico. Então descarta a letra D e descarta a letra E. Agora, olha só, ele é aniônico, mas ele tem carbono terciário na parte hidrofóbica. A parte hidrofóbica, meus nobres, é a parte que só tem carbono e hidrogênio, que é a parte apolar. Toda a parte formada por carbono e hidrogênio é a parte apolar, hidrofóbica, que é cheios de carbonos terciários, o que garante que seja um detergente não biodegradável, o que faz a gente marcar letra B. Na letra C, a cadeia linear, tá vendo? Essa parte hidrofóbica, que é a parte apolar, só tem esse carbono terciário, mas o resto não. Então esse é um detergente biodegradável e ele quer o não biodegradável, que é a letra B, formado pela parte hidrofóbica com carbonos terciários. Viu? Uma aula, né? Uma dica aula. É assim que tem que ser, tá? Para você entender toda a história. Beleza? Curtiu? Deixe seu joinha, deixe seu like, é importante pra gente, tá? E a gente se vê na nossa próxima dica. Fui, garotinho!